recebendo aqui Silas Lopes. Eu sei que muitos de vocês conhecem, mas também sei que tem muitas pessoas que nos acompanham apenas online, que são de outras cidades, outros estados, alguns até de outro país, e que têm se juntado a nós durante esse tempo. Para quem não sabe, Silas, que vai se apresentar melhor daqui a pouco, ele, durante o período em que nós ainda estávamos apenas no presencial, período pré-pandemia, Silas fazia parte da nossa escola bíblica aos domingos. Ele é uma bênção, uma referência na minha vida, na vida de muitas pessoas, tanto dentro quanto fora da nossa comunidade. E eu tenho certeza que ele vai somar muito hoje aqui conosco. Você desde já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse link, gente. E boa noite, Silas. Bem-vindo, meu amigo, ao nosso discipulado bíblico. Salve, meu irmão, salve. Agora eu vou começar lhe contrariando e pedindo desculpa por isso. Você disse que eu ia me apresentar melhor, mas eu acho que eu vou ficar com a apresentação que você fez mesmo, porque, de fato, se eu fosse me apresentar, eu me apresentaria melhor sob uma perspectiva. Eu seria um pouco mais realista, diria que eu estou aqui para tentar aprender contigo, conversar com a galera. Mas eu gostei da apresentação que você fez. Eu achei que, do jeito que está aí, acho que passa uma impressão mais robusta para a galera. Enfim, feliz de estar aqui, feliz de estar conversando com você que está aí nos assistindo. E feliz de estarmos contribuindo uns com os outros, né? De estarmos nos doando uns aos outros para que a gente cresça junto, para que a gente se fortaleça junto, para que a gente aprenda junto. Vamos que vamos. Amém. Então, para a gente começar nessa noite, vamos orar. Eu não sei onde você está agora, mas une sua fé com a minha. Vamos orar. Eu tenho certeza que Deus tem coisas preciosas preparadas para nós nesse tempo. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse período, por esse tempo de transmissão, Pai. É que nós temos certeza, o Senhor falará conosco. Mas nós te pedimos, Pai, ouvidos apurados para te ouvir, um coração quebrantado, Senhor, para te obedecer. Ó Deus, crava em nós os teus ensinamentos, as tuas direções. Nós sabemos, Senhor, que tu tens sempre algo novo para nos apresentar e tu tens sempre algo precioso para nos relembrar. Em nome de Jesus, vem também usando poderosamente nosso irmão Silas, que está aqui cooperando nesse tempo conosco. Senhor, que em nome de Jesus, tudo aquilo que ousar roubar o nosso foco, tudo aquilo que for semente de distração, seja neutralizado, Pai. Nós agora colocamos a nossa mente completamente focada e disponível para esse tempo tão precioso, em nome de Jesus. Amém. Gente, você está chegando aqui a primeira vez, ou está aqui nas primeiras vezes, nós temos o nosso grupo no Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo. Você entra lá e lá nós estudamos a Bíblia todos os dias, de maneira sequencial, né? Nós começamos há um tempo atrás, a partir de Gênesis 1, a gente está agora, mais ou menos, encerrando o livro de Números, e a gente vai para Deuteronômios para fechar o Pentateuco. Então, todos os dias a gente estuda a Bíblia lá. Todos os dias e todas as horas, porque sendo o Telegram, há uma interatividade, então todos os dias, com certeza, mas a qualquer hora que você queira conversar, interagir... Exatamente. Então vem para o Telegram, o link está na descrição desse vídeo. E nós começamos há 2 semanas atrás uma série por nome A História dos Avivamentos. Começamos falando do avivamento de Atos, é um avivamento neotestamentário. E semana passada nós falamos sobre 2 movimentos que marcaram a história. Um deles, o movimento pietista, e depois o movimento moraviano. A gente não está seguindo uma sequência cronológica, mas por coincidência, hoje nós vamos tratar de um conhecido herói da fé, digamos assim, né? Uma das referências do avivamento. Nós vamos traçar... Eu tô homenageando ele, Thiago, só para ficar claro, não sei quem reparou, porque eu tô aqui com a camisa do time pelo qual ele foi tricampeão baiano em 97. John Wesley Pitbull. Tipo isso. E aí nós vamos fazer esse bate-bola de tanto tratar de movimentos avivalistas. Por exemplo, semana que vem, provavelmente a gente vai estudar o avivamento de Gales. E também a gente vai falar sobre figuras individuais que foram referências e ainda são para nós. E para você que está chegando agora, a gente faz questão de citar a importância de estudar a história dos avivamentos. Por quê? Porque a gente nós conseguimos nos inspirar nos acertos e nós conseguimos também pontuar alguns equívocos que não podem ser repetidos. Para esse tal desse bicho papão, Silas, chamado avivamento, que todo mundo diz que vem pegar a gente de noite, debaixo da cama, e parece que nunca vem.
Então, a pergunta para começar nessa noite, Silas: por que tarda o pleno avivamento em 30 segundos? Eu não consigo nem dizer oi em 30 segundos, mas eu vou responder. Não em 30 segundos, não apenas em 30 segundos, ou enfim, um dia para Deus é como 1000 anos, 30 segundos para mim é quase o mesmo tempo. Qual que é o ponto, Tiaguinho? Eu acho que precisa primeiro, se for falar em histórias dos avivamentos, porque uma coisa é falar propriamente de avivamento, é a gente entender o que é o avivamento, a gente entender se a gente deve ou não clamar por ele, se a gente deve ou não esperar por ele, ou se é ele o avivamento que na verdade está esperando pela gente. Uma coisa é analisar efetivamente esse tema, outra coisa que está ligada, mas que é um pouco mais específica, é analisar a história dos avivamentos, aprender com os episódios históricos que podem ser assim chamados. E assim, para ser bem direto, o que é avivamento? A palavra dá a dica: trazer à vida. E aí vamos para isso. O que falta para que o avivamento venha? Qual é o requisito para um avivamento? Eu acho que o primeiro requisito para um avivamento é reconhecer-se em alguma medida morto. O primeiro requisito para o avivamento é morrer. Só vai ser avivado quem estiver morto. E aí eu falo morto em dois sentidos. Um sentido é, de fato, é preciso que a gente reconheça que parte da nossa sociedade está espiritualmente morta. É preciso que a gente assuma a posição de uma das igrejas do Apocalipse, os primeiros capítulos do Apocalipse é João escrevendo 7 cartas ditadas por Cristo. E em uma das cartas há uma fala dita por Cristo que é muito característica e muito ilustrativa para os povos que anseiam o avivamento e não o vivem. A carta tem mais ou menos o seguinte texto: tens nome de que vive, mas está morto. E o desafio de Jesus para essa igreja é: assuma, confirme o que está para morrer, assuma a sua posição de quem está realmente em situação de morte espiritual, assuma a sua morte, para que então você possa entrar em contato com a vida e ser avivado. Porque esse mesmo Jesus vai prometer lá em João à família de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para ter acesso à ressurreição é preciso estar morto. E um primeiro sentido é esse: assumir-se como morto espiritual, assumir um quadro de morte, assumir que a morte toca algum dos aspectos da sua vida. Se você não assumir isso, você não vai buscar, não vai receber nunca um avivamento. E um segundo aspecto é: Jesus é a ressurreição e a vida. Então esse avivamento que ele oferece é um avivamento para quem já morreu. E aí, se você não está morto, se você está vivo em seus próprios pecados, isso é, se você está vivo para si mesmo, se você está vivo em sua própria carne, se você conduz a sua própria vida, está satisfeito com ela? Você também só vai encontrar com Cristo se você passar por um processo de morte e ressurreição. Você só vai encontrar com Cristo se você aceitar que essa vida que você leva e que você acha que é vida, que você acha que é suficiente, essa vida precisa acabar. Essa vida precisa ser anulada para dar lugar à vida nova que Cristo oferece. Então, Tiaguinho, por que tarda o avivamento? Em geral, por dois motivos. Um, porque tem gente que está morto, mas não assume. Tem gente que não se entrega, tem gente que não abre o jogo, não pede ajuda. E outro motivo, porque tem gente que não quer morrer. Tem gente que quer se apegar ao que tem e não está disposto a abrir mão. Eu acho que esses são os dois principais motivos pelos quais tarda o avivamento. E aí, quando a gente fala de estudar a história dos avivamentos, eu preciso fazer um disclaimer, eu preciso fazer um esclarecimento. Que é: nós cristãos protestantes temos uma relação que para muita gente é uma relação conflituosa com os chamados santos. Muita gente diz que só católico tem santo. Você já deve ter ouvido essa história, né, Tiaguinho? Já, com certeza. E essa é uma das maiores barbaridades que alguém pode dizer. Se só católico tem santo, eu sou católico, porque eu tenho santos a não mais poder. Eu cultivo santos para todos os lados. Eu só não, de fato, faço orações a eles e nem guardo imagens deles aqui para que eu não acabe me atrapalhando na hora de orar e não acabe orando para nenhum deles. Porque eu oro ao mesmo Deus para o qual eles oravam. Eu me inspiro tanto nos santos, Tiaguinho, que eu não faço nada que eles não fariam. E se os santos oravam a Deus e não a si mesmos, eu também não oro a eles, mas a Deus. E quando a gente pensa, nós cristãos protestantes, quando a gente pensa nos santos que já passaram por essa terra, nos homens que viveram para Deus, nos homens que resolveram se consagrar, nos homens que foram santificados pela ação do Espírito de Deus, a gente se lembra do que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12. A carta aos Hebreus, falando sobre fé, nos diz que há uma corrida da fé. Sim, verdade, boa.
um revezamento em que Cristo deu início a essa corrida e de Cristo, vários homens, inclusive que vieram antes de Cristo, deram passos de fé. E esses homens deram passos de fé, esses homens correram, mas o escritor da Carta aos Hebreus diz uma coisa interessante sobre esses homens. Fala de Abraão, fala de Moisés, poderia falar de o apóstolo Paulo, poderia falar de Savonarola, de John Hus, Wycliffe, os homens que durante a história deram passos de fé. E o apóstolo diz assim, mas nenhum deles vai alcançar a recompensa pela qual eles viveram, até que nós, os últimos dessa corrida, também demos os nossos passos de fé, porque essa corrida é uma corrida de revezamento, nós estamos juntos. Abraão espera por nós, Abraão está torcendo por nós, eu não acredito que ele esteja torcendo em consciência, isso é uma coisa para a gente discutir outro dia, mas eu posso afirmar que Abraão hoje é um dos vários santos que compõem o que o escritor de Hebreus no capítulo 12 diz, uma nuvem de testemunhas. Esses homens correram enquanto viviam a sua vida terrestre, depois subiram como a água que evapora e se torna uma nuvem, se torna um referencial. E a nuvem, Tiaguinho, ela é para o corredor que está aqui a sombra. Ela é para o corredor que está aqui um descanso. A gente está correndo. Uau. E Abraão, Wycliffe, John Hus, John Wesley estão lá em cima como uma nuvem pairando sobre nós, esperando que nós terminemos a corrida que eles começaram. Porque eles passaram o bastão. Você falou do avivamento morávio, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui. Os morávios passaram o bastão diretamente na mão de Wesley, que entregou o bastão ao Wycliffe, que entregou o bastão ao Whitefield, que entregou o bastão a Wilberforce, que entregou o bastão Jonathan Edwards, a William Seymour, a Charles Parham, a Francescone, a Gunnar Ving, a Daniel Berg, a Diogo Dantas, a Tiago, a Silas. E a gente está aqui querendo alguém para correr com a gente, para receber esse bastão e dar sequência. E assim, a gente está chamando a galera para correr nesse mundo de aflições, de um sol do meio-dia, desse mundo que cansa a gente, né? A corrida de fé é uma corrida às vezes cansativa. Sim. Eu me lembro de um louvor que hoje em dia talvez a maioria não conheça, mas que usa a alegoria da caminhada do povo rumo a Canaã, e Luiz de Carvalho e Denise Cerqueira cantavam: estamos fracos, muito cansados, o caminho é longo e mau e nos perguntamos, estará ainda longe Canaã? Mas a gente vai andar até chegar, porque Jesus dizia, importa que o profeta ande hoje, amanhã e depois, para que não morra fora de Jerusalém. Nossa caminhada é essa, a gente caminha até chegar em Jerusalém, e lá nos encontraremos com Abraão, com Wycliffe, com John Wesley, nos abraçaremos com todos os santos que já descansam no Senhor, e diremos juntamente com ele, tragada foi a morte na vitória. Porque a gente está correndo para ganhar. A gente está correndo acompanhado de Cristo. E no meio dessa corrida, como é bom olhar para cima e ver uma nuvenzinha que dá um descanso. Quando a gente olha para a história desses homens, quando a gente olha para a história desses grandes avivalistas, quando a gente olha para a história desses santos, a gente vê, poxa, ele passou por lutas parecidas com as que eu passo, e ele conseguiu completar a carreira. Ele passou por aflições enormes, mas ele guardou a fé. Caramba, o combate dele foi bom, mas ele combateu. É para isso que esses santos existem, é para isso que os cristãos protestantes cultivam santos, para olhar para o exemplo deles, para vê-los como uma nuvem de testemunhas. Perfeito. E completar a corrida que eles começaram. Na sequência, a uma igreja que não nasceu agora, não nasceu ontem. Uma igreja que já vem aí de longo tempo, só tem agora novos membros que dão sequência ao trabalho dos que vieram antes. Gente, essa é apenas a introdução. Esse é o boa noite do cara. Se você já está sendo edificado aí, coloca no chat com a gente. Olha, dá tempo de você compartilhar esse link, chamar mais gente para estar aqui conosco. Vai ser um tempo muito precioso. E dentre essas nuvens de testemunhas está esse cara chamado John Wesley. Eu lembro que certa vez, eu jogando bola na escolinha, era criança, começou meio que o ano letivo da escolinha, né, em janeiro, e eu tinha muita dificuldade física, assim, de render fisicamente, de correr em volta do campo, de ficar menos cansado e tal. E aí chegou lá no meio do ano, basicamente assim, abril, né? Tempo que a gente tá aqui, começa a esfriar um pouco aqui na Bahia, começa a chover mais. Eu cheguei para um colega... As águas de março chegam na Bahia em abril, né? Pois é, né? Aí eu cheguei para um amigo meu e comentei assim, ele já um pouco mais experiente que eu, falei assim, cara, eu tô rendendo bem demais, tô correndo, não canso,
tô fazendo treino físico, tô bem, tô todo empolgado, achando que na verdade eu tinha evoluído. Ele falou, não, pai, porque o tempo esfriou, aí sua resistência tá maior. Então eu lembrei disso quando você falava da nuvem de testemunhas, porque observar a história da vida desses homens dá um refúgio, um renovo, nos fortalece para essa caminhada, né? E John Wesley é um desses caras, eu já quero entrar na história dele, porque é muito rica, então vamos render esse tempo aqui. E o John Wesley, ele nasce lá e vive praticamente todo o século XVIII, de 1703 até 1791, então praticamente um século inteiro de John Wesley. Ele nasce na Inglaterra, e ele desde pequeno tem uma história já, um testemunho muito interessante, que é um livramento de morte, que dá a ele um título bastante curioso. A mãe dele dá um título que o acompanha durante toda a história, né, Silas? Dizem que na família dele haviam muitas pessoas, era uma família grande, eles moravam numa casa que pegou 14 fogo. filhos, né, ao todo. Rapaz, era filho que não acabava mais, né? Era crente raiz, né? Era crente raiz. Não tinha TV, não. Teve um incêndio na casa, todo mundo saiu correndo, né, para poder escapar do incêndio, até que quando todo mundo saiu correndo, deram falta da criança, do bebê John Wesley, do menino John Wesley. E aí o pessoal, se dando conta de que ele ficou lá, eles fizeram uma corrente de oração em volta da casa, e na verdade fizeram também, Silas, uma escada humana para subir em determinado andar da casa onde John Wesley estava, e ali eles resgatam John Wesley. O interessante dessa história é que quando John Wesley é resgatado das chamas da sua casa, assim que ele é resgatado, a casa desaba de vez. Então foi assim, no 45 do segundo tempo, né? E a gente vê a mão de Deus nisso aí. E a mãe dele dá a ele um título bastante interessante. Eu queria que você revelasse esse título e desse assim um prenúncio de como esse título vai prefigurar o ministério de John Wesley. Isso é fantástico. Essa história dele é daqueles roteiros que nem Manuel Carlos teria escrito para uma novela das 8. E me lembra um pouco, Tiago, uma das histórias que se conta a respeito do apóstolo João. Dizem que o apóstolo João, nome inclusive igual, né? João. O apóstolo João, dizem que já na sua mais avançada idade foi vítima de algumas tentativas de homicídio, né? E conta-se na tradição dos primitivos cristãos de que teriam lançado ele numa banheira de óleo fervente, e o apóstolo João não teria morrido. Reforçando uma lenda que é plantada lá no próprio evangelho, no sentido de que ele não morreria, mas o fato é que ele foi lançado a uma banheira de óleo fervente como tortura e não morreu. E depois perguntam a ele o que seria aquela experiência, e ele diz assim: o óleo que ardia em mim era muito mais quente do que o que havia do lado de fora. E essa história, sendo ela efetiva ou não, é difícil a gente saber. Segundo se conta, ela caminhou por Policarpo e seguiu através de outros cristãos, mas ela é muito simbólica e me lembra um pouco do que aconteceu com o John Wesley logo na sua infância. Porque, como você bem citou, John Wesley sobreviveu a um incêndio que tinha tudo para ceifar a sua vida. Ele foi removido do meio do incêndio de maneira quase que milagrosa, e a partir dali a mãe dele disse que ele seria um tição arrancado do fogo, uma brasa ardente colhida do meio do fogo. Ele era alguém que ardia mais do que o fogo que percorria a casa ao redor dele. E do meio daquele fogo ele foi tirado, e isso vai marcar a vida dele. E aí, Tiaguinho, essa experiência vai permear o coração dele. Os diários dele revelam como essa experiência tocava a alma dele. E eu acho que a gente tem aí um primeiro ponto importante da história de John Wesley para a gente entender todo o avivamento. Todos os avivamentos vão ter essa marca que John Wesley passa a ter. Qual que é a marca? A convicção de que ele fora preparado para um tempo, para um propósito. Ele tinha, a partir daquele momento, a convicção de que Deus o tirou daquele incêndio para um fim. De que Deus tinha algo a realizar através da vida dele. Por isso o separou daquelas chamas como uma chama diferente, para arder de um modo diferente e para não se consumir como se consumiram as chamas ao redor. Ele tinha convicção de que ele foi preparado para um tempo. Ele tinha convicção de que ele foi preparado para um fim. Desde aquele dia ele sabia: eu sou um tição que Deus preservou do fogo para arder em outros lugares. E, amigo, eu sei que pode parecer um clichê, mas o que diferencia as pessoas, muita gente pensa isso, né? Alguns
foram chamados para uma determinada finalidade. Alguns foram separados para um propósito. E não, todos foram separados para um propósito, mas alguns se deram consciência disso. Muito e forte, muito forte. Alguns abraçaram o propósito para o qual foram preparados. E eu vou te falar, na vida de John Wesley, não foram poucas as vezes que ele foi tentado a viver para si. Ele mesmo escreve no seu diário que algumas vezes, em algumas circunstâncias, ele teve vontade de fazer coisas que ele sentia que não eram compatíveis com o propósito para o qual ele fora preparado, mas intimamente ele carregava consigo a convicção: Deus me preparou para um propósito, eu preciso saber a vontade dele, eu preciso saber o que ele quer para mim. Deus não dá ponto sem nó, gente. Deus tem mais o que fazer para ficar te livrando, para ficar te abençoando, para ter colocado você na família em que você nasceu, para ter programado você para viver o tempo da pandemia. Deus tinha mais o que fazer do que organizar tudo isso para nada. Ele tinha um propósito maravilhoso e ele preparou você para esse tempo como ele preparou Wesley para o tempo dele. Uma diferença, que eu espero que deixe de ser uma diferença a partir de hoje, é que John Wesley percebeu isso e passou a viver querendo saber que propósito era esse, e principalmente, sabendo ou não, querendo cumprir esse propósito, fosse ele qual fosse. Eu ouvi uma frase uma vez que o pastor Leandro Vieira gosta de repetir, eu adoro essa frase. A frase é: quando você souber quem Deus te fez para ser, você nunca mais vai querer ser outra coisa. Muito você forte. Descobrir isso. E o Wesley descobriu cedo que ele foi feito para ser um tição removido do fogo. Quando você souber o que Deus te fez para ser. Aqui a gente tem um costume, a galera que gosta de anotar, né? Tem gente que no final de discipulado me manda uns vídeos, assim, uns bumerangues das anotações, um monte de coisa. Massa. Então eu queria que você repetisse, meu amigo, essa frase. E para você que está chegando aqui, anota isso, frisa isso, revisita essas anotações depois. É uma frase muito importante, eu acredito que resume bem isso que Silas está falando aí. E a gente vive um tempo, Tiaguinho, em que cada um quer... As pessoas estão tão perdidas quanto ao ser. A gente ouve tanto que o ser vale mais que o ter, mas e aí? O que eu vou ser? O que eu tenho sido até aqui não está sendo legal, então o que eu tenho que ser? E as pessoas ficam procurando um referencial, é youtuber, é influencer, é gente que brilha em algum lugar e você acha que se você for igual a essa pessoa, você pode brilhar igual a essa pessoa, você se veste igual a essa pessoa para ser o que alguém já é. E normalmente, fatalmente, você se frustra, você se entristece, você se desaponta. E aí eu volto para a frase que eu acho que deve nortear as nossas vidas. Quando você souber o que Deus te fez para ser, você nunca mais vai querer ser outra coisa. Uau, glória a Deus. Quando você achar a identidade que está em Deus, você nunca mais vai querer usar outra identidade. Glória a Deus. Eu gosto também desse exemplo, Tiaguinho. Eu sou muito esquecido, né? Atrapalhado, eu perco as coisas. Coisa é cá, meu amigo. Coisa é cá. Paz. Quer ver uma briga? Eu levar a Bíblia de Aninha para a igreja. A gente tem aqui as minhas Bíblias e as Bíblias dela, né? As delas são mais bonitas, normalmente. As minhas são aquela capa preta, aquela coisa e tal. Um dia, às vezes, eu quero levar uma Bíbliazinha diferente e pego uma das dela. Aqui em casa deve ter umas, sei lá, tem Bíblia pra caramba. Aí, recomendo, inclusive, viu, gente? Você que tá vendo, Bíblia é um investimento barato, tem Bíblia de R$10. E é bom você ter uma Bíblia NVI, que é uma nova versão internacional, mais fácil de ler. É bom você ter uma Bíblia ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão mais tradicional, mas ainda fácil de ler. Eu gosto de ter uma Bíblia de Jerusalém, enfim, saia comprando versões diferentes de Bíblia. Sempre que passar na frente de uma, achar bonita, compre, ainda mais se for uma versão que você ainda não tem. Porque você lê um texto, lê em outra versão, entende melhor, recomendação. Silas, então rapidinho, você falou de algumas versões, mas se a gente perdeu o fio da meada, um parênteses de 15 segundos, que muita gente me pergunta e deve te perguntar também. Qual Bíblia de estudo eu devo presentear um novo convertido? Acontece muito isso. Qual Bíblia você recomendaria para um novo convertido? Cara, tem duas que eu acho bem simples e elas são ao mesmo tempo simples, ou seja, acessíveis, mas são também satisfatórias nos estudos, nas abordagens, que é a Bíblia de Estudo Plenitude e a Bíblia de Estudo, eu não sei se o nome exatamente é Promessas, mas eu gosto dessa Bíblia. Ela tem estudos devocionais. Eu vou até o fim da live confirmar se é esse mesmo nome, Bíblia de Estudo Promessas, mas a Plenitude com certeza. Essas são Bíblias que eu acho que não tem erro, sabe? É tipo o pretinho básico. Eu gosto mais de outros. Quem quer se aprofundar mais, eu acho legal ter uma Bíblia de Jerusalém. Quem quer se aprofundar mais, eu gosto da ideia de ter uma Bíblia. Outra boa sugestão também, Bíblia em ordem cronológica. É uma ótima para você fazer uma leitura anual bíblica. Você lê a Bíblia em ordem cronológica, entende muito bem a história quando você faz isso. Você ganha um panorama bíblico muito bom.
Então, essas são as que eu plenitude, promessas e uma sugestão premium, né? Bíblia cronológica. Isso, Então, exatamente. vamos lá, para a gente não perder Essas o fio três da aí. meada, amigo. Aninha tem diversas Bíblias aí. Aí é Vamos lá. comum eu levar uma Bíblia dela para a igreja. E aí eu esqueço, não sei onde é que tá. Quando eu chego no carro, ela diz: e a minha Bíblia? Aí eu saio correndo atrás da Bíblia, da igreja toda, tal. Aí eu não acho. Aí daqui a pouco eu pergunto a alguém: rapaz, você viu uma Bíblia assim, assim, assim? Aninha pegou. Lá. Aí eu paro de procurar a Bíblia e começo a procurar a Aninha, porque eu sei que a Bíblia tá com ela. Olha E eu aí. conheço muita gente, Tiaguinho, que desde que nasceu tá procurando a própria identidade, tá tentando descobrir quem é, tá procurando saber em que papel vai se desempenhar melhor, procurando saber quem é. E aí deixa eu te dar uma notícia, meu amigo. Deus tá com sua identidade. Deus sabe exatamente quem você é. Para de procurar essa identidade e começa a procurar Deus. Tá na mão dele. Foi o que o Wesley fez. Wesley soube desde o início, com a experiência traumática que ele viveu, que ele era um tição arrancado por Deus do fogo. Então ele parou de viver para si. Ele passou a viver a vida inteira, Tiaguinho, de maneira absolutamente resignada a uma missão que ele ainda nem sabia qual era. Desde muito cedo, Wesley foi um homem que se dedicou profundamente aos estudos. Wesley falava, segundo alguns dizem, 7 idiomas. Olha aí. E ele falava 7 idiomas, não porque ele era aquele chato da erudição, porque ele pensava assim: eu não sei para quem Deus vai querer que eu fale. Eu não sei para onde Deus vai querer me enviar, então eu tenho que estar pronto para tudo. Ele se instrumentalizava para poder ser usado. Ele se instrumentalizava para poder ser usado por Deus. Muito forte, muito forte. Ele estudava, ele orava. E estudava, Tiaguinho, não é estudava o livro de Mateus, o livro de Lucas, estudava física, estudava botânica, estudava geometria, porque Wesley sabia o que qualquer um de nós precisa saber. Primeiro, conhecimento não ocupa espaço. Você não tem que tirar um para botar outro, você pode somar um e somar outro. Exatamente, verdade, verdade. E segundo, se geometria na mão de um engenheiro já pode fazer com que a humanidade tenha produtos excelentes, imagina na mão de Deus. Então, o pensamento de Wesley é: quanto mais instrumentos eu colocar nas minhas mãos que estão à disposição de Deus, mais coisas eu farei a serviço desse Deus. E ele cresceu estudando, se preparando para o que ele ainda nem sabia o que era, mas ele sabia que quanto mais ele se preparasse, melhor ele faria aquilo que Deus queria fazer. Deus não disse a Wesley para que tirou ele do fogo. Deus não disse a Wesley: eu tirei você do fogo como um tição, como uma brasa, para usar você nisso ou naquilo. Deus não disse isso a Wesley. Não, pelo menos inicialmente. Mas Wesley sabia que Deus queria usar ele para alguma coisa. Então Wesley foi se municiando de todos os equipamentos que Deus colocava à sua disposição. Ele cresceu coletando a devoção que a mãe dele tinha, a seriedade com que os irmãos dele assistiam já junto à igreja. Ele tinha outros irmãos que de algum modo eram ligados à igreja. Fazer um esclarecimento histórico aqui: a Inglaterra tinha e ainda tem uma igreja nacional. E é importante a gente entender isso para ficar claro alguma evolução aqui do que vai acontecer na vida de Wesley. A Inglaterra tem uma igreja nacional. Quando a gente vai falar igreja anglicana, Anglo de Inglaterra, uma igreja nacional. Isso significa que há uma relação quase que estatal dentro da igreja, uma relação hierárquica, institucional, tudo muito organizado e ligado às estruturas do Estado. A gente está falando da Inglaterra do século XVIII, a grande potência do mundo. Os Estados Unidos não eram ainda independentes, então a Inglaterra era a grande potência do mundo. Os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra. Sim, então, sim. Eles eram o centro do mundo. E era um país já há alguns séculos protestante. Então era um país crente, um Estado crente, era uma nação crente. Só que era uma nação de um evangelho institucionalizado, cheio de hierarquias, que virou uma rotina, uma religião. Para você ter uma ideia, Tiaguinho, os pastores lá, os bispos da Anglicana, pregavam com aquelas perucas brancas da aristocracia inglesa e não permitiam que pobres entrassem na igreja, porque a igreja se tornava um evento social. A ideia, quando Wesley começa a pregar, quando Wesley começa a vida adulta dele,
A ideia institucionalizada era de que a igreja era um lugar para a alta sociedade se reunir e falar sobre filosofia, e falar sobre conhecimentos vagos, para discutir política. A igreja se tornou, para muita gente, uma reunião social, um clube social. E eu gosto dessa frase, Tiaguinho. Uma igreja nunca pode ser menos do que um clube. O que é que isso significa? Tudo que um clube tem, uma igreja tem que ter. Uma igreja tem que ter organização, tem que ter entretenimento, tem que ter qualidade na prestação dos serviços, mas uma igreja nunca pode ser só um clube. A gente precisa ser mais do que um clube, como diriam os barcelonistas. Mais que um clube. A igreja precisa ser mais que um clube que tem um Messias à sua frente. Olha aí, muito forte isso. Rapaz, só na igreja do pastor Diogo para ter um discipulado desse aqui. Quem pegou, pegou. Pois é, vamos lá. A igreja precisa ser mais que um clube. E quando Wesley atinge a fase adulta, a igreja parecia um clube. Parecia um clube e um clube muito bem relacionado. Ele, como parte desse clube, chega a estudar numa das melhores universidades do mundo. Nessa universidade, alunos da alta sociedade que a igreja recomendava para estudarem lá, para se tornarem bispos da igreja. Havia uma pressão para que Wesley, inclusive, fosse um bispo da igreja anglicana. Os irmãos dele também eram chamados para isso. E a gente vai ver daqui a pouco por que essa ideia não deu tão certo assim. O fato é que, na Universidade de Oxford, acho que a gente já pode passar para esse ponto, não sei se você me permite. Não, a gente pode, então, para fazer uma ponte, e aí você continua, é muito interessante você ter citado a questão de Wesley, Deus não ter revelado de modo explícito para Wesley o chamado dele, mas uma coisa que eu vejo, Silas, hoje, no nosso tempo, que é um impedidor, ao meu ver, né? O que é que as pessoas pensam hoje? Eu não sei qual é o meu chamado, então eu vou ficar parado esperando Deus revelar, e quando Deus revelar, eu começo a me mover. E o Wesley é o contrário. O Wesley, tipo, se eu não sei qual é o meu chamado, eu vou me instrumentalizar com as maiores possibilidades possíveis, como você falou. Ele falava 7 idiomas, ele buscou vários conhecimentos, diversas ciências, diversas chips. Então, assim, muita gente hoje, assim, olha, eu não vou desenvolver meu chamado porque eu não sei para o que Deus me chamou. Se você não sabe para o que Deus te chamou, muito maior é a sua responsabilidade em buscar se capacitar de diversas formas. E aí, quando Deus trazer uma clareza de chamado para você, e normalmente essa clareza de chamado ela vai vir no meio do caminho, você já vai se ver fazendo algo e vai se tocar que já está há muito tempo fazendo a obra de Deus. Então, quando você tiver essa clareza, você consegue pegar esse depósito de fé, esse depósito de conhecimento, esse depósito de capacidade e potencializar ainda mais. Então, a gente entra agora na carreira universitária de Se John me permita Wesley. Só para arrematar essa sua fala, que é preciosíssima, você não pode ficar esperando saber o que você é para começar a ser. Você precisa se dispor a Deus, se oferecer a Deus, se entregar a Ele, porque Ele já sabe o que você é. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 4, ele fala uma frase muito forte, ele prova algo que escandaliza os youtubers e influencers dos nossos dias, porque Paulo prova que o autoconhecimento é superestimado. Paulo diz assim, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam que eu sou, e eu também não estou preocupado com o que eu mesmo penso que eu sou. Eu estou satisfeito com a convicção de que quem me julga é Deus. É Deus quem sabe quem eu sou e é só Ele quem precisa saber, é só Ele quem conhece o plano e é só Ele quem precisa conhecer. Meu papel é seguir. E então, seguir Paulo, é andar, é caminhar. Paulo não lançaria aquela caixinha de perguntas, não. Me defina em 3 palavras. ele lançaria só para bombar o Instagram, porque ele não olharia as respostas, ele não se importa com as definições. Rapaz, por falar nisso, eu lancei 2 caixinhas de perguntas lá, esqueci de responder, tô morrendo de vergonha do pessoal. Galera, mas vamos para frente, amigo. E você vamos para a faculdade. Aí, que o Wesley, ele estudava em Oxford, né? E lá ele funda, não vou dizer que ele funda, né? Mas ele junta com um grupo de amigos que ficou conhecido como Clube Santo, né? Então eles buscavam a Deus ali no período da faculdade. E naquele momento é que ele começa a ser tatuado, digamos assim, socialmente, com como é que fala? Com o termo metodista, né? Muita gente conhece a igreja metodista wesleyana. Como é que surgiu esse termo? Porque as pessoas que estavam ao redor dele identificavam que ele era muito metódico, então ele tinha a hora certa de orar, a hora certa de ler a Bíblia. Esse Clube Santo, ele buscava a Deus. E normalmente, amigo,
o que eu percebo é que a palavra metódica está muito associada a algo engessado, é algo que é mal visto. Mas, na verdade, o Wesley, ele tinha uma rotina comprometida com Deus. Então, não vejo nada de negativo, pelo contrário, é positivo. Inclusive, você que está aqui no nosso discipulado, sabe que a gente tem muito essa questão de trazer para a praticidade os nossos ensinamentos. Essa é uma das maiores lacunas na vida devocional cristã atual. A ausência de um metodismo, a ausência de um horário, de um tempo diário inegociável com Deus. E o Wesley, ele tinha isso de forma assim muito forte, né? É uma das marcas que eu consigo ler na história de Wesley e já pensar assim, opa, eu preciso trazer isso para minha vida, porque se esse cara tinha isso como inegociável, talvez eu também precise ter isso como inegociável. Mas o que é que você cita dele Tiaguinho, meu amigo? Eu vou falar um pouco sobre outro jovem para falar de Wesley, que é o profeta Daniel. A gente está acostumado a ouvir a história de que o rei proibiu as pessoas de orarem a Deus, e aí Daniel orou e foi para a cova dos leões. E aí a gente pensa, realmente, né? Se um rei proibir as pessoas de orar, aí está na hora de ir orar, de buscar a Deus contra a perseguição desse rei. Só que a Bíblia não diz que Daniel foi orar porque o rei mandou jogar na cova dos leões quem orasse. Daniel não foi orar porque estava vendo uma perseguição religiosa. Daniel não foi orar porque estava vivendo uma luta. Daniel não foi orar porque estava triste. Não, a Bíblia diz assim: e então Daniel, como era de costume, foi orar 3 vezes ao dia. Daniel foi orar porque era isso que ele faria. O rei determinou a perseguição dos cristãos, eu vou orar. O rei determinou que está liberado de ser cristão, eu vou orar. O rei é cristão, eu vou orar, porque o que acontece ao meu redor não pode interferir na rotina de oração que eu estabeleci com Deus. Porque a minha rotina de oração com Deus é parte de um relacionamento. Não é parte de uma barganha, não é compra e venda. Oração não é ir à feira. Acabou os mantimentos em casa, eu vou orar? Não. Oração é relacionamento. Eu beijo minha esposa todos os dias. Chuva ou faça sol. Tem arroz ou não tem arroz. Eu não mudo a forma como eu me relaciono com ela a depender das circunstâncias ao redor. Se eu mudar, as coisas no nosso casamento tendem a ficar difíceis. Com Deus não é diferente. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento com uma pessoa. E o relacionamento com uma pessoa exige rotina, exige continuidade. Quem já leu O Pequeno Príncipe vai ver ele chegando perto da raposa e ela ensinando a ele como se cativa alguém. E a raposa vai dizer para o Pequeno Príncipe: cativar leva tempo. Você vai chegar hoje aqui às 17 horas. Amanhã você vai chegar no mesmo horário. E depois você vai chegar no mesmo horário porque eu preciso saber a hora que você chega. Olha o que a raposa diz, gente. Vamos aprender isso e aplicar isso na nossa relação com Deus. A raposa vai dizer para o Pequeno Príncipe o seguinte: quanto mais vezes você repetir esse processo, mais eu vou me acostumar com a felicidade de você chegar àquele mesmo horário sempre. E chegará o momento em que, se eu sei que você vem às 17, às 15 eu já começo a me alegrar. Você já imaginou Deus, 5:30 da manhã, se alegrando em pensar: Rogério já vai chegar, ele sempre vem às 6, a gente vai poder conversar mais uma vez. Você já imaginou Deus se alegrando com a expectativa de que você vem, porque você marcou horário com ele? E, é claro, o oposto é mais verdade ainda. Você começando a sentir a alegria da expectativa de que está chegando a hora de falar com Deus, está chegando a hora de ser refrigerado. Imagina você naquele trânsito, 5 horas da tarde, você é aflito, aí você pensa: opa, mas 6 horas eu tenho o meu momento de oração, então eu vou me aliviar. A rotina produz essa expectativa. E Wesley criou entre os seus colegas do grupo Santo, esse clube que eles vão fundar na Universidade de Oxford, que chama o Clube Santo. Era um clube, um grupo, uma confraria, uma reunião de amigos de faculdade, de colegas de faculdade, que tinham em comum os seguintes princípios: nós teremos rotinas de pregação, rotinas de oração, rotinas de estudo bíblico. Vamos orar todos os dias nos mesmos horários que a gente combinar para orar, vamos ler a Bíblia em todos os dias nos mesmos horários que a gente combinar para ler a Bíblia, vamos pregar nos horários que a gente combinar de pregar, vamos fazer autoanálise. Essa é uma parte da rotina que o Wesley estabeleceu nesse Clube Santo, interessante, porque ele dizia o seguinte: todos os dias a gente precisa se analisar e avaliar o que precisa melhorar em nossa vida.
Isso não foi o Wesley quem inventou. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Era necessário rotineiramente parar e, sob a influência da Escritura, lendo a Escritura, pensar: será que a minha vida está de acordo com isso aqui? Todos os dias tinha horário para parar e pensar nisso. Será que a minha vida está de acordo com o que eu li aqui agora? Eu acabei de ler a parábola do joio e do trigo. Eu me pareço com esse joio ou com esse trigo? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias, cotidianamente, rotineiramente, metodicamente. É preciso ter método, rotina, repetição. E já pode começar a falar mal dele, Tiaguinho? Ou tá na hora da gente... Não, dá uma segurada aí. Dá uma segurada? Mas é interessante você citar todos esses fatos aí, meu amigo. E semana passada, quando nós falávamos do avivamento moraviano, nós citamos que um grande mover de oração resultou num grande mover evangelístico. E Wesley também ele não ficou apenas no lugar secreto, né, digamos assim. Hoje, no Brasil, e a galera aqui é raiz, não é Nutella, né? Todo mundo já sabe aqui, toda semana não tem negócio de Nutella, não sei o que, falou, machucou, não. Aqui é raiz, né? Parada aqui a gente fala a verdade, a real. Nosso compromisso é com o seu crescimento. No Brasil hoje, existe um excesso de foco no tal lugar secreto. Como se isso fosse tudo. O lugar secreto, o seu secreto com Deus, ele é extremamente importante. Mas é necessário que uma hora você se levante desse lugar secreto e manifeste a luz de Cristo para o mundo. Então, assim, existe, por exemplo, uma overdose de adoração musical individual que não se traduz numa transformação no impacto social. E o Wesley, junto com seu irmão, com aqueles seus amigos do Clube Santo, eles não só tinham esse momento devocional, de oração, de confronto da palavra, de busca com o Senhor, como eles também começaram a fazer um evangelismo que atingiu principalmente presídios lá da Inglaterra. Isso é muito interessante, né, meu? Porque presídio é um lugar que costumeiramente é um lugar inóspito, costumeiramente é um lugar de pessoas que a sociedade não liga, a sociedade despreza e muitos até desejam mal. E ele estava lá, ele se levantava do seu lugar secreto e ia causar transformação e impacto no mundo. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, amigo. Como é que nós podemos pegar essa experiência individual que a gente tem com Deus todos os dias, em oração, em adoração musical, em leitura da Bíblia, em jejum, e traduzir isso com a luz de Cristo para o mundo, impactar quem está ao nosso redor? Como é que você pode nos ajudar nisso aí? Tiaguinho, eu me lembro de uma coisa que eu aprendi com o Brunão, cantor do Morada. A gente teve a oportunidade de conversar na ocasião em que ele me falou algo muito interessante. A nossa vida cristã é baseada em 3 pilares: o quarto, o templo e a rua. E como qualquer elemento firmado em 3 pilares, se os 3 não estiverem equilibrados, a coisa bambeia. Se você passa tempo demais no quarto, você tende a ficar vaidoso e egocêntrico, porque só tem você e Deus ali no quarto. Então você vai achar que só existem você e Deus aqui no mundo. Você precisa, além do quarto, guardar um tempo para o templo. E no templo você vai encontrar os seus irmãos que passaram também um tempo no quarto, e você vai ver Deus por outros ângulos, pelos ângulos que esses seus irmãos viram. Você vai conhecer outras perspectivas de Deus a partir do que os seus irmãos viram. Você vai comungar com eles, você vai trocar experiências, você vai trocar informações. Se você passar tempo demais ali, você acaba virando um religioso. Você acaba virando alguém preso a essas rotinas do templo, a esses rituais do templo. Mas você precisa passar algum tempo ali. E depois que você passou pelo quarto, passou pelo templo, você precisa mostrar esse Deus que você viu na rua. Você precisa ir apresentar esse Deus às pessoas que ainda não o conhecem. Se você passa tempo demais na rua, você se torna um liberal, você se torna alguém dissociado dos valores que o templo e o quarto é quem dão, e você vira um superficial. Mas você precisa ir à rua. Então, se esses 3 pilares estiverem bem trabalhados, o quarto, o templo e a rua, você tem uma vida cristã saudável. E isso me lembra o pastor Fernando Brandão, presidente da Junta de Missões Nacionais do Brasil, que sempre fala que o Espírito Santo é essencialmente um missionário, um agente, alguém que está sempre em movimento. Desde o princípio ele está em movimento. E aí, se o Espírito Santo está na sua vida e você não está se movendo, acho que ele não está no controle. Então, todo mundo que tem o Espírito Santo é natural e necessariamente um missionário.
todo mundo que tem o Espírito Santo dentro de si, e o Espírito Santo está no controle, é alguém que está sempre em movimento. E que tipo de movimento? E aí eu preciso esclarecer o que é missionário, para a gente entender claramente, inclusive, o que foi o ministério de Wesley. O pastor Fernando Brandão que dá essa definição. Missão é fazer Deus ser conhecido e adorado onde ele ainda não é. Isso é uma missão. A definição de missão é missão, fazer Deus ser conhecido e adorado onde ele ainda não é. Que tal começar a fazer Deus ser adorado no seu bolso? Que tal você começar a fazer Deus ser adorado e conhecido na sua intimidade sexual? Que tal você fazer Deus ser conhecido e adorado no seu casamento? Se você começar a fazer isso, você será um missionário. Pois se Deus já é adorado nas coisas mais próximas, se Deus já está sendo adorado no bolso, já está sendo adorado na sua intimidade, já está sendo adorado no seu relacionamento pessoal, com a sua família, está na hora de começar a fazer Deus ser adorado em Sussuarana, em Pernambués. Está na hora de começar a fazer Deus ser conhecido e adorado no Congresso Nacional. Está na hora de fazer Deus ser conhecido e adorado na Lapônia, em Uganda, e nos países onde o evangelho é perseguido. Missão. É tudo missão. Missionário é quem faz Deus ser conhecido e adorado onde ele ainda não é. Então é preciso sempre deixar que o Espírito Santo, esse agente missionário, tome o controle e leve você a ser um agente que faça com que Deus seja conhecido e adorado onde ele ainda não é. Era o que o Clube Santo permitiu que fosse feito, não só na vida de Wesley. A gente vai ver que o Clube Santo vai revelar grandes missionários, mas o que fica claro para Wesley? Santo não é puramente separado. A gente aprendeu essa cartilha, né? Santo quer dizer separado. Então a gente pensa, santo é quem não se mistura com as pessoas, não. Santo é separado para um fim. Santo é aquele leite moça, aquele leite condensado que sua mãe guardou e disse: quem comer isso aqui vai tomar um tabefe, porque eu separei para fazer um brigadeiro. E se você comer, você vai tomar um tabefe, porque aquele leite moça é santo. Sua mãe separou ele para um fim. E aí você entende que Wesley, Whitefield, Charles Wesley, outros membros desse Clube Santo, dessas pessoas que decidiram viver uma vida metódica de comunhão com Deus, uma vida dedicada a Deus, porque sabiam que tinham sido separados para um propósito. Deus olhava para eles do céu e dizia: quem mexer nesses aqui vai tomar um tabefe, porque eu separei eles para a realização de uma grande obra. Eles são santos porque foram separados para um propósito e se dispuseram a viver e cumprir esse propósito. E Wesley, como eu disse agora, Tiaguinho, me perdoe, eu preciso falar mal. Não, porque fica senão à vontade, vai parecer que eu tô babando o Wesley. O Wesley sabia desde cedo que ele ia cumprir o propósito, mas ele também era de carne e osso, que nem eu e você. E como eu e você, ele era curioso para saber que propósito era esse. E ele começou a querer, porque querer, descobrir esse propósito, ou às vezes, mesmo sem Deus ter dito nada a ele, ele começou a agir como se já soubesse o que é que Deus queria. Ele começou a querer conduzir a vida dele como se estivesse sendo conduzido por Deus. Ele passou a querer dizer qual era a vontade de Deus na vida dele. Ele passou a querer ele mesmo realizar toda a obra de Deus. E assim, é muito tentador para quem está se aproximando de Deus, para quem está vivendo uma vida de dedicação a Ele, para quem está metodicamente orando em devocional. É muito tentador querer fazer todo o trabalho. É muito tentador achar que a obra é nossa e não dele. É muito tentador a gente começar a achar que tem tanta proximidade em relação a Deus que a gente tem um mandato, a gente é procurador de Deus, a gente agora tem o poder de falar em nome dele. Não o que ele disse para que a gente fale, mas o que a gente gostaria que acontecesse. E eu posso falar sobre isso em relação ao Wesley. Ele foi um homem que em algum momento, por conta dessa postura metódica, dedicada, por conta dessa convicção de que ele foi separado para algo, ele quis dizer o que era esse algo. E aí, em alguns momentos, Wesley sofreu com o que ele mesmo descreve como um medo de não estar obedecendo à vontade de Deus. Ele sofreu com um medo de estar distante da vontade de Deus. Ele passou a sentir um medo muito grande de não estar fazendo o que agradava a Deus. Da Universidade de Oxford, a partir do Clube Santo, Wesley organiza uma expedição. Ele convence o irmão Charles a ir com ele nessa expedição. Ele, até então, o irmão dele até então não era sequer reconhecido pela Igreja Nacional. Eu disse que a igreja na Inglaterra era uma igreja nacional, única, reconhecida, validada pelo Estado.
e o Wesley move os pauzinhos para que o irmão dele seja reconhecido. Então ele e o irmão são ordenados, ainda não como pastores, bispos, são ordenados com funções diaconais e são autorizados a pregar o evangelho para os índios norte-americanos. Ou melhor, são autorizados a pregar o evangelho na América do Norte, nos Estados Unidos, não necessariamente ou não apenas aos índios. Eles são trazidos para cá, são enviados para cá como missionários. E assim, nos diários de Wesley se percebe que houve uma forçação dele para que o irmão fosse. Houve uma insistência para que ele fosse para lá, porque ele achava, ele estava começando a sentir que a vida estava passando, ele estava começando a sentir que o tempo estava passando, ele até agora não tinha feito a vontade de Deus, estava na hora de fazer. Tipo, tem um chamado, já botaram a mão na minha cabeça 15 vezes, falaram que eu ia andar de avião por essa nação, nos 4 cantos, mas até agora ninguém me deu a oportunidade da igreja, ninguém me consagrou a nada. Vou dar uma ajudinha a Deus aqui no meu ministério, né? Exatamente. Muita gente passa por isso, verdade. Muita gente acha que Deus esqueceu, que Deus se atrasou, que Deus está demorando, e assim, não tente antecipar as coisas com Deus. Observe, é difícil achar o ponto de equilíbrio aqui, mas eu preciso ser bem claro. Não fique parado, ande, mas se mantenha aberto e sensível quando Deus te parar. Não fique parado, mas fique aberto e sensível a todas as vezes que Deus te parar. Paulo, o apóstolo, disse: eu quero pregar o evangelho, eu quero ir para Bitínia. Mas ele mesmo diz: só que o Espírito Santo não deixou eu ir para Bitínia. Eu quero pregar o evangelho, eu quero ir para a Ásia. E o Espírito Santo não deixou eu ir para a Ásia. Mas ele não ficou parado, ele dizia: eu quero, Senhor, eu vou. Aí o Senhor dizia: não vai. Ele disse: então eu fico. Então assim, não fique parado, mas seja sensível a todas as vezes que o Senhor te parar. Volte para ele, volte para Deus e diga: Senhor, me parou por quê? O que é que eu tenho que corrigir? Faltou um pouco disso ao Wesley nesse momento da vida dele. Ele quis conduzir as coisas, o irmão dele adoeceu na América do Norte, ele teve alguns problemas sérios, alguns problemas sentimentais. Por exemplo, nesse momento, Tiaguinho, na América do Norte, John Wesley fez um voto no coração dele, que segundo ele, significava que ele não deveria se casar. Ele colocou isso no seu próprio coração. Deus não pediu isso a ele, mas ele ofereceu isso a Deus. E ele achava que isso o tornava melhor do que os demais, porque faria com que ele tivesse mais tempo para dedicar à realização da obra. E nesse contexto de dizer que não ia se casar, havia uma irmãzinha lá com quem ele já estava orando, ou pelo menos já estava orando por ele. A irmãzinha aprendeu francês com ele lá na América do Norte. E ele disse que não ia se casar de jeito nenhum. E a consequência disso foi essa irmãzinha se casar com outro cara e ele ficar com ranço desse outro cara. Aí ele não quis ministrar comunhão para a irmãzinha foi para a ceia. Aí ele disse: não, você não vai cear não, porque você está em pecado. Aí o cara entrou com um processo contra o Wesley, dizendo para ele: você tá difamando minha esposa. E aí pense no problema, Tiaguinho. É aquele programa da SBT, Casos de Família, né? e veja, você vai continuar, amigo, mas um parêntese, veja como uma coisa feita da forma errada no tempo errado gerou certamente um empecilho desnecessário. Desnecessário. Ele não precisava passar por nada disso. Exatamente. Esse é o ponto que eu gostaria de frisar, que tem coisas na nossa vida, gente, se a gente não tiver a direção de Deus, a gente vai lidar com situações que não seriam necessárias lidar, entendeu? E não é, perceba que não é, o diabo se levantou contra o Wesley, alguém fez feitiçaria, nem precisou. Não existe isso, né? Não existe isso. A gente precisa realmente de que se queixe o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Como o senhor está falando, é a responsabilidade pessoal de você realmente entender essas questões e tome muito cuidado. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas que estão aqui assistindo em relação às suas decisões, em relação ao seu ímpeto pessoal, porque as coisas de Deus, elas precisam ser feitas na forma de Deus e no tempo de Deus. Mas vai lá, meu amigo, continua. Mas, ó, Tiaguinho, mesmo dando tudo errado, porque aos olhos de Wesley, essa viagem dele para os Estados Unidos deu tudo errado. Ele teve esse pepino com essa mulher com quem ele não casou e a família da mulher perseguiu ele foi processado, ele quase foi preso, ele chegou a ser detido. Ele meio que saiu fugido dos Estados Unidos. Para muita gente, alguns biografistas consideram a saída dele dos Estados Unidos uma fuga de barco de maneira clandestina para não ser pego pela família dessa mulher. Ele não conseguiu converter os índios que ele esperava que se converteriam. Ele viu que o esforço dele não foi suficiente. Ele saiu de lá muito triste. Mas o salmista que cometeu um dos maiores pecados que alguém já cometeu, que é Davi, no Salmo 51, diz algo interessante sobre Deus. Ele diz assim: Deus, o senhor sabe que o senhor tem uma característica, Deus.
pode ser o camarada mais otário do mundo, pode fazer a burrice mais burra do mundo, mas se o coração tiver quebrantado para ti, o Senhor não rejeita. O Senhor não recusa um coração quebrantado a ti. O coração de Wesley era quebrantado. Ele fez uma burrada. Ele quis assumir o controle da obra de Deus. Ele quis fazer tudo do jeito dele. Ele meteu os pés pelas mãos. Mas até essa burrada que ele acabou fazendo, ele trazia aos pés do Senhor. E mesmo em meio a alguns erros que ele cometeu, Deus estava fazendo coisas maravilhosas. Observe, Deus não queria que ele cometesse erros, mas os erros que ele cometeu, trazidos aos pés de Deus, cooperaram para o bem. Porque todas as coisas trazidas aos pés de Deus cooperam para o bem. Deus faz comida boa de qualquer ingrediente. Uau, meu amigo. Peraí, repete isso aí, pelo amor de Deus. Eu tenho que botar um cartaz no Instagram com esse negócio. Como é? Deus faz comida boa de qualquer ingrediente. Meu Deus do céu. E dessa viagem translocada, Tiaguinho, que Wesley fez aos Estados Unidos, aconteceram algumas coisas. A primeira foi o seguinte: deu errado a evangelização dele lá. Ele ele chegava lá e forçava as pessoas a irem ao culto, forçava as pessoas a praticar as mesmas disciplinas que ele praticava. É tanto que ele citou essa frase que eu coloquei aqui na tela, no retorno imagina, né? Você vai, ser missionário, desbravar os confins da terra, ele volta, né? Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Um negócio terrível isso aí. Aí você pensa, e várias vezes a gente pensa nisso, né? Fiz besteira, minha vida acabou, tô muito frustrado, só que até na besteira, se a gente apresentar besteira para Deus, Deus transforma ela em uma coisa boa, porque eu vou te falar. No Clube Santo, quando ele fundou lá junto com os amigos, apareceu um cara chamado apareceu um cara chamado George Whitefield. Esse cara chama Deus, ele apareceu há muito tempo, né? Apareceu, é verdade. George Whitefield. E o próprio Wesley, quando voltou da América, pediu, manda esse cara para lá pro meu lugar, conversou com o pessoal, enviaram George Whitefield pro lugar de Wesley evangelizar esses índios. E quando George Whitefield chegou lá, as pessoas que começaram a ir para a igreja forçadas por Wesley foram ajudadas e ajudantes de Whitefield, e a evangelização dos índios feita por Whitefield foi um sucesso estrondoso, graças às bases que Wesley plantou. Mesmo ele tendo feito tudo errado, Deus pegou o erro dele e usou como base para construir um projeto maravilhoso que foi realizado por Whitefield. Isso me lembra muito Davi cometendo o maior pecado que ele já cometeu, talvez, adulterou, cometeu homicídio, mas esse adultério fez ele casar com Batseba, que seria a mãe de Salomão, o cara que edificaria o templo. Então, até no meio das maiores tragédias, se você traz elas para Deus, Deus consegue transformá-las em uma coisa maravilhosa. Outra coisa maravilhosa que aconteceu nessa viagem foi que Wesley, viajando, conheceu seus amigos. Nesse navio em que ele estava indo para os Estados Unidos, ele tremeu de medo, ele e o irmão ficaram com medo da tempestade horrenda, mas no meio da tempestade, ele estava lá morrendo de medo e de repente ouviu um louvor lindo. Aí ele pensou, quem é o doido que canta em meio a uma tempestade? Quem tem tanta paz no coração? Quem tem um espírito tão convicto de que é salvo para cantar em meio a tempestade? Quem canta em meio a tempestade não tem medo. E aí ele foi conversar com esse cara que estava cantando. Esse cara disse, rapaz, eu sou de um grupo avivalista aí que você vai ter que ler, você vai ter que assistir o vídeo de Tiaguinho da semana passada se você quiser me conhecer. Eu sou um dos irmãos morávios. E aí o Wesley, nessa viagem, conheceu desses irmãos morávios, especialmente um pastor morávio chamado Peter Bowley. E ele começou a querer aprender com esse cara. Ele disse, velho, eu quero ter essa paz, eu quero ser convertido. Ele disse essa frase que você disse, eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele disse para esse Peter Bowley, eu não quero mais ter o controle da situação, eu não quero mais conduzir minha vida, eu quero ser conduzido como uma folha ao vento. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. E esse irmão morável vai dizer isso para ele, vai dizer, você só vai ser guiado pelo Espírito Santo quando você não tiver dúvida de que o Espírito Santo está aí dentro. Porque o problema é, você não tem certeza de que o Espírito Santo está aí dentro. Aí você assume para não ficar sem motorista. Se você tiver certeza que o Espírito Santo está aí, você larga e deixa ele assumir e vai viver guiado por ele. E aí, claro, muita coisa rola, mas eu vou passar para o momento em que Wesley conversa com esse irmão e diz assim, mas se eu não tenho essa fé, essa segurança de que o Espírito Santo está aqui, o que é que eu faço? Aí o irmão Peter Bowley diz para ele uma frase muito forte. Talvez seja a pergunta de algumas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Eu tenho certeza que tem alguém que está nos assistindo agora e está se identificando exatamente com isso aí. Silas, a gente não vai perder o fio da meada, não. Mas uma coisa que a gente vê muito nas igrejas hoje, e você também comenta muito isso comigo, né, em off, é a questão de, por exemplo, um ministro de louvor, um pregador que é inseguro,
por não confiar de fato na presença e no poder de Deus. E o que é que a insegurança leva? Leva ele a forçar situações. Então, certamente, alguém aqui já passou por um período de louvor em que você vê nitidamente que o ministro de louvor, ele está forçando a coisa. E por que aquela forçação? Aquilo é fruto de insegurança. Então, a insegurança leva ele a imitar um estereótipo de algo parecido com o que ele não tem. Né? Então, certamente, claro, a gente está falando de ministros aqui, porque é uma questão que talvez alcance melhor as pessoas, mas quantas vezes nós, na nossa vida pessoal, eu deixo bem claro, essa palavra é para todos nós, eu já passei por isso, gente, certamente Silas já deve ter passado por isso, quase todas as pessoas, se não todas, passam por isso, de viver momentos em que a gente não tem, de fato, a convicção que precisaria ter. Então, agora Silas vai dar a dica, a receita, para você que se identifica com isso, presta bastante atenção, porque eu sei que Deus vai plantar algo precioso no seu coração. Pode continuar, meu irmão. Qual era a grande questão de Wesley? Beleza, eu já faço todo o beabá. Eu já tenho meu momento de devocional, eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu já sou sujeito homem, eu já fiz tudo que um homem tem que fazer para dizer que é crente. Mas eu ainda tenho um medo de ir para o inferno. Eu ainda tenho um medo de desagradar a Deus. Eu ainda tenho um medo de fazer tanta coisa. E João vai dizer que quem tem medo ainda não foi plenamente edificado em amor, porque o perfeito amor lança fora todos os medos. Então eu não tenho perfeito amor? Será que é isso que eu estou vivendo? Wesley vai dizer, será que eu não sou salvo? Como é que eu vou? Eu não tenho essa convicção, não tenho esse coração pleno de quem é salvo. O que está acontecendo comigo? E Peter Bowley vai dizer para ele algo que Paulo, o apóstolo, já tinha dito aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8. A frase de Peter Bowley vai ser a seguinte: pregue a fé. Pregue a fé até que a fé fique pregada em você. Pregue a fé até que a fé fique pregada em você. Pregue a fé até ter fé. O que é que Peter Bowley estava dizendo? Estava dizendo o que Paulo disse aos Romanos. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou a Cristo dentre os mortos, então serás salvo. Perceba, há um processo. Confesse com a sua boca. Proclame aquilo que você já sabe com a sua mente, mas que com o seu coração você ainda não sente. Proclame. O salmista no Salmo 103 parece um esquizofrênico se você vê ele de longe, porque o salmista no Salmo 103 ele está dizendo assim: bendize minha alma ao Senhor. Ele está dando uma ordem com a boca para a alma. Ele está pregando para a própria alma. Ele está falando da fé até que a fé entre. Ele está pregando para si mesmo. Ele está confessando com a boca até que o coração comece a crer. Porque a cabeça já sabe. A primeira coisa que Cristo faz é mudar a sua cabeça. Romanos 12. Cristo não transforma você, ele transforma a sua mente para que a sua mente transforme você. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos graças à mente nova que você recebeu, graças à renovação da mentalidade. Cristo transforma a nossa mente. Aí a gente prega com a nossa boca e o nosso coração. Eu vou fazer até a rima, né? Cristo transforma a nossa mente, a gente prega com a boca até o coração virar crente. Dá um corinho de fogo isso, né? Perceba, há uma dinâmica clara aqui. Glória a Deus. A fé sobre a qual você já foi convencido. O primeiro passo. Não tem essa conversa, fulano é convencido, não é convertido. Gente, se ele é convencido, então ele foi salvo, porque o que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça, convencer o homem do juízo. É convencimento que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo faz é mexer aqui, ó, é te convencer, é você parar e chegar num dia e estar lá e dizer, meu Deus, que burrice, por que eu não era crente ainda? Claro que eu aceito, gente, eu vou aí pra frente. Ali você está convencido. Você volta para casa, seu coração ainda é pecaminoso. Você volta para casa, você ainda fala besteira, mas você já está convencido. E aí, convencido, o que é que você começa a fazer? A confessar com sua boca. A pregar a fé. E aí a fé começa a se pregar em você. E aí seu coração começa a crer. E quando você confessa com a sua boca, quando você crê com seu coração, você é salvo. Você é completamente salvo. Você é salvo de você mesmo. Você não é salvo só do inferno, não. Você é salvo das suas próprias tentações. Você é salvo dos seus próprios vícios. Você é salvo dos seus próprios pecados. Eu já conheci crente que ia para a faculdade todo dia, Tiaguinho,
com uma garrafa de bebida na mão, isso era numa época em que isso era permitido, e com um cigarro na outra. E ficava zombando do crente que tinha na faculdade. Até que um dia se converteu. Até que um dia Cristo convenceu ele de que ele era um pecador. E o que você pensa? No dia seguinte ele estava evangelizando, no dia seguinte ele estava com uma Bíblia na mão e a garrafa de cerveja na outra. Aí foi mudando, daqui a pouco era só a Bíblia. Ô, amigo, isso me lembra um amigo meu que eu tive, eu não posso dar muito detalhe, não, porque tem um pessoal que me acompanha que conhece. Mas no segundo ano do ensino médio, eu acredito que foi um dos anos assim que eu mais, pela misericórdia de Deus, mais ganhei almas para Jesus, né? E esse meu amigo, ele era afastado, ele não havia tido assim uma experiência real com Deus, e ele estava meio que envolvido com drogas e tal, não com crime, mas com drogas, né? Sim. Utilizava, tanto fumava cigarro normal quanto algumas drogas mais pesadas. E aí eu lembro de uma vez, ele me perguntou assim, vem cá, cara, por que crente chora? O que você sente se você chora no culto? E aí eu comecei a pregar para ele, eu já conhecia ele pessoalmente, tive aquela abertura, e o processo de conversão dele foi algo assim muito lindo. Eu lembro que ele se converteu chorando muito, muito quebrantado. Foi aquele tipo de conversão inesperada, né, tanto para a família quanto para a cidade onde ele estava. E eu lembro que no outro dia ele contava, cara, foi muito forte que eu vivi ontem, pô, o Espírito Santo me tocou e tal, eu tava tão nervoso que eu cheguei em casa, fumei uma carteira de cigarro inteira. Eu não sabia o que fazer, então é justamente isso aí que você falou, né? O cara ele recebeu assim, um impacto tão forte do Espírito Santo que ele não sabia o que fazer. A zona de conforto dele era fumar, então ele foi lá e fumou a carteira de cigarro inteira. E processualmente ele foi livre disso aí depois. Pois é, e sobretudo porque ele falava, porque ele pregava. Ele vai contando aquilo que a mente dele já sabe, mas que o coração ainda não. Eu lembro de um louvor. Tem uma coletânea, quem não conhece, eu adoro, gente, de Vencedores por Cristo, chamado Eram 12, é um hino para cada apóstolo, acredite, tem um hino inteiro só para Bartolomeu, eu não sei como os caras conseguiram, mas fica massa. E aí no hino de Tomé, a frase inicial do hino é muito forte, porque Tomé era crente, gente, Tomé estava com Cristo, Tomé estava andando e não conseguia crer. Tomé, quando os discípulos contam para ele diz assim, de modo algum acreditarei. Era um descrente resoluto, mesmo andando com Cristo há 3 anos. Ele já estava convencido, mas o coração ainda não acreditava. Aí esse hino, que é o hino de Tomé, ele começa cantando assim, o que fazer quando o coração não consegue crer no que sabe ser verdade? E eu conheço muita gente que faz essa pergunta para si mesmo, o que fazer quando o coração não consegue crer no que sabe ser verdade? A gente sabe que é verdade. A gente sabe que Jesus salva, a gente sabe que o pecado mata, a gente sabe que a pornografia aprisiona, a gente sabe que a bebida escraviza. Mas por que o coração não consegue acreditar nisso? Por que os nossos desejos continuam perdidos? Porque é um processo. Porque Cristo não nos renova, não nos transforma o corpo. Cristo renova a mente, para que com a mente a gente transforme o corpo. Está em Romanos 12. O caminho é esse. Com a sua mente, você vai pregar para a sua alma. Com a sua mente você vai pregar a fé. Até a fé ficar pregada. E foi o que Wesley ouviu de Peter Bowley e pareceu uma coisa relativamente simples. Aí ele estava esperando aquele grande momento em que o vento ia jogar ele na parede, ele ia ter uma visão de anjos, ele ia ter aquela coisa estratosférica de ver fogo. Aquele culto de mistério. E foi um culto simples em que Wesley anunciava a fé, pregava a fé, falava da palavra e orava dizendo, Senhor, aquece o meu coração. Senhor, aquece o meu coração. Senhor, aquece o meu coração. E de repente, Tiaguinho, não mais que de repente, o fogo não veio de fora, o fogo não veio de cima, o fogo veio de dentro. Porque o Espírito Santo estava lá. Uau. O fogo só começou a corroer a geleira que estava ao redor. E observe, a geleira está aqui fora, Tiaguinho. Aí quando você fala a palavra de fogo, a geleira vai dando espaço para o fogo que estava lá dentro brotar. E aquele tição retirado do fogo começou a resplandecer. Gente, você já viu como é que funciona uma brasa? Esconde uma brasa. Quem já faz churrasco, pega uma brasa, coloca ela lá embaixo. Ela tá lá o tempo todo, mas se você começa a soprar por cima, quando você começa a tirar as coisas que sufocam ela, quando você começa a quebrar as coisas que impedem ela, aí de repente ela começa a resplandecer, a afoguear, e ela começa a pegar fogo ao redor, e daqui a pouco você tem um churrasco pronto, com uma brasa só. Pois é isso que Wesley começa a viver no momento em que ele começa a pregar a fé para um coração descrente, porque a mente já estava transformada.
E o fogo já estava lá. O Espírito já estava lá. E aí, de repente, ele chega ensandecido em casa para falar com o irmão Charles, para dizer: Charles, meu coração está aquecido. E ele deve ter falado aquele salmo que diz: meu coração ferve. E o coração, Tiaguinho, ferve com o quê? Me diga. Com o que o coração ferve? O coração ferve com anjos, o coração ferve com sentimentos, o coração ferve com experiências com os dons, o coração ferve, Tiaguinho, com palavras boas. São palavras boas que fazem o coração ferver. Enche seu coração, que o Espírito Santo já está afogueando, enche ele com palavras boas. Alimenta o seu coração com palavras boas, alimenta o seu coração com tudo que é verdadeiro, honesto, reto, puro, amável, feito com amor, aquilo que é virtude, aquilo que é louvor. Enche o seu coração com isso. Nisto pensai, vai dizer o apóstolo aos Filipenses, nisto pensai. Para de ficar falando palavras que não edificam, para de ficar se alimentando com séries que te levam a pensar no que é errado. Não, se alimenta com palavras boas. Coloca palavras boas nesse seu coração descrente e você vai ver se ele não vai começar a ferver. E você não vai poder... Por que o salmista diz: o meu coração ferve com palavras boas? Por que, Tiaguinho? Porque ele também diz: porque a minha língua é como a pena de um destro escritor para cantar louvores acerca do rei. Uau. A minha língua fala palavras boas o tempo todo, então o meu coração está sempre fervendo. Pregue a fé até que a fé fique pregada em você. Fale com a sua boca até que com o seu coração você creia. É um processo. Primeiro você fala com a boca, em seguida o coração vai crendo, porque a mente já foi transformada. O primeiro passo o Espírito Santo já deu. Agora fale. Pregue para si mesmo, pregue para sua esposa, fale de Jesus para os seus amigos, fale de Jesus na igreja. Ou ainda, como diria um saudosíssimo amigo, apesar de tão breve partida, pense em Jesus quando acordar. Cara, eu ia falar isso agora, velho. Eu ia falar isso agora. Exatamente, eu lembrei disso agora, velho. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Meu irmão, e para eu correr aqui... É tão forte isso, sabe, Silas? O que me marca no relato da história de Wesley é que tudo isso não acontece com aquele estereótipo que a gente tem de alguém que está viciado em bebida alcoólica, está viciado em drogas, que está numa vida completamente promíscua, assim, que está completamente afundado no pecado e de repente ele conhece Jesus. Não. Eu me identifico muito com a questão de Wesley porque ele é alguém que cresce em família cristã, ele cresce na igreja, ele é atuante na igreja há muito tempo, ou seja, eu considero um cristão experiente, e ali ele tem uma transformação que é tão grande que mesmo ele dentro da igreja, ele passa ali por um processo de conversão. Né? Exatamente. E quantos de nós estamos... A gente precisa ser sincero, um vídeo de discipulado bíblico, provavelmente 95% das pessoas aqui são evangélicas, são cristãs, né? Já professam a Cristo. Mas o fato, talvez a maior mentira que possa te acorrentar não seja um pecado oculto, mas a mentira da acomodação, do diabo falar para você já é crente, você tem uma carteirinha de membro, você já assiste live toda semana, você não precisa... Já cumpre suas obrigações religiosas. Exatamente, já bateu o seu ponto, você está de boa. Mas o Wesley, um cristão experiente, dedicado, gente, ele viajou outras nações para pegar o evangelho, para índios. Não era qualquer cristão que ia para a igreja uma vez por semana. Sim. E esse cara, ele reconhece... aquela frase que a gente colocou anteriormente aqui, quem me converterá, ele busca a Deus e Deus faz algo profundo na vida dele. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu não sei quais foram suas experiências com Deus, mas eu te convido para esse tempo de reflexão. Esse tempo de você sondar o seu coração e discernir se realmente não tem algo aí que o Senhor Deus precisa fazer queimar da mesma forma que ele fez queimar em Wesley e fazer tão conhecida essa experiência do coração aquecido. Tiaguinho, tem duas coisas que eu queria falar, já encerrando, já deixando aqui a coisa num tom de fechamento. A primeira coisa, eu citei aqui a frase do pastor Fernando Brandão, que eu gosto muito. Missão é fazer Deus ser conhecido e adorado onde ele ainda não é. Essa frase é muito forte, muito forte. E quando é que Wesley se torna um missionário? Quando ele olha ao redor e pensa que dentro da igreja anglicana, dentro da igreja da Inglaterra, não cabiam mendigos, presidiários, bandidos, alcoólatras. A Inglaterra, segundo ele escreve isso no seu diário, era um país que se consumia nos chás caros e se consumia nos gins baratos, gin a bebida. Era um país que estava preso à estética do chá e estava preso ao vício da bebida.
Então os pobres estavam presos no vício, os ricos estavam presos na ostentação. E nesse contexto ele olha e pensa, tem muito lugar onde Deus ainda não é conhecido e adorado. E aí é a grande sacada que vai puxar, é a primeira coisa que eu digo para encerrar e vai puxar a próxima. Wesley não ficou parado porque ele queria seguir o Espírito Santo e o Espírito Santo queria fazer Deus ser conhecido e adorado onde ele ainda não é. Então ele viu onde Deus ainda não era conhecido e adorado e foi até lá. Ele não ficou reclamando, ele disse, a igreja anglicana tem que aceitar os mendigos, os bandidos, os presidiários. Não, ele não disse isso, ele disse, os bandidos estão lá, eu vou até lá para que Deus seja conhecido e adorado também lá. Ele foi até onde o problema estava, porque ele sabia que ele era a solução. Desde que o coração dele estava aquecido, ele era a solução para o problema. Ele não ficou reclamando dos problemas. Ele não procurou um lugar onde não havia problemas. Ele não procurou uma igreja onde não havia problemas. Não, ele procurou problemas onde não havia uma igreja. Perfeito. O Wesley não procurou uma igreja onde não havia problemas. O Wesley procurou problemas onde ainda não havia uma igreja. Porque nós, a igreja, precisamos entender nossa missão. Nós somos a solução do mundo. O mundo só está aí por causa da gente. Se não fosse a gente, isso aí já tinha se acabado, gente. Nós somos a luz do mundo. A gente não tem que procurar um lugar onde não haja trevas, não. A gente tem que procurar um lugar onde não haja luz, para que a gente reluza lá. A gente tem que ir nos piores lugares, porque nós somos a solução. Nós somos a chave de um mundo trancado. Nós somos a luz de um mundo em trevas. Nós somos um sal de um mundo insosso. Amém. O Wesley foi atrás do problema, porque ele era a igreja. Ele não foi atrás da igreja para... Sabe? E aí, o que era ir atrás do problema nesse contexto, Wesley? Agora, Wesley, Tiaguinho, você tá tão parecido com ele. Tiaguinho... Eu recebo, meu amigo. Qual era o ponto? O grande sonho da vida de Wesley, eu não sei se você sabe qual era, a partir de um determinado momento, o grande sonho da vida dele era ser, o grande sonho da família dele para ele, o projeto humano para ele era ser um pastor anglicano. Coisa que ele nunca conseguiu ser. Wesley foi recusado nos púlpitos da Igreja Nacional desde o momento em que ele decidiu que o coração aquecido exigia espalhar o fogo onde o fogo ainda não queimasse. O coração aquecido exigia fazer Deus ser conhecido onde ele ainda não era. O coração aquecido exigia que ele fosse até as pessoas que precisavam. E o coração aquecido exigiu que você postou aqui agora, que se você sabe onde a mão de Deus quer alcançar, vá lá e seja essa mão de Deus. Ele queria ser essa mão de Deus e os ministros disseram, não, você está querendo turbar a igreja, não vamos querer você aqui não. Então ele não conseguiu ser o pregador dos púlpitos. Ele chegou a desistir da carreira, a pensar, eu não vou mais ser um pregador, porque a Santa Igreja não respeita a minha forma de pregar, eu não vou virar contra a igreja, eu não vou me insurgir. Porque tem muita gente que pensa isso, né? Só pensa as duas opções. As duas opções são concordar com os erros da liderança ou me rebelar contra a liderança. Ou eu concordo com a liderança quando ela erra, ou eu concordo com a religião quando ela erra, ou eu concordo com o governo do país quando ele erra, ou então eu me rebelo contra. Só tem essas duas opções. O Espírito Santo, através de George Whitefield, aquele homem que foi recebido no Clube Santo, foi enviado aos Estados Unidos para cobrir os erros que Wesley cometeu. Lá nos Estados Unidos, aprendeu uma coisa que ele vai contar para Wesley. E ele vai dizer para Wesley o seguinte, ele vai dizer para Wesley, lá nos Estados Unidos eu pregava na rua e os índios se convertiam. Pregava na rua e as pessoas se convertiam. Wesley, se a sua igreja está carente, se a sua igreja está falhando no atendimento a necessitados, não critique ela não. Supra essa falta, encubra essa falta da igreja. Seja você o suprimento para o que falta da igreja. Seja você, Wesley, a pregação que essas pessoas precisam ouvir. Então vá você para a rua e pregue onde as pessoas estão. Se essas pessoas não cabem na igreja, vá como igreja até onde ela está. O mundo é minha paróquia, foi a frase que Wesley passou a dizer desde o momento em que ele ouviu esse conselho de Whitefield e passou a pregar nas ruas, a pregar nos bairros mais afastados. Wesley pegava um caixotinho de pallet, subia em cima e pregava. E, gente, não vou falar muito sobre o efeito prático do que foi a pregação de Wesley, mas ele abalou o mundo. Wesley abalou o mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de John Wesley. E quando eu digo o mundo nunca mais foi o mesmo, eu repito isso quando eu puder, o quanto eu puder e onde eu for. Graças à pregação do evangelho, a abolição da escravatura veio. Você entende o que é a revolução, que talvez a maior revolução da história da humanidade depois de Cristo tenha sido o fim da escravidão. Porque
Até ali a humanidade precisava ter vergonha de ser humana, de se declarar humana, porque um homem escravizava outro homem pela cor da sua pele. Pois foi a pregação de Wesley influenciando um homem como Wilberforce. Wesley escreveu carta para Wilberforce. O Wilberforce fazia parte do grupo dos Holiness, do clube de santidade que se espalhou para além dos limites de Oxford. E assim, eu encerro com essa percepção aí. Eu vou deixar você falar alguma coisa mais, Thiaguinho, que eu já vi que você queria falar sobre essa parte do mundo ser minha paróquia. Você não botou a frase aí à toa, que eu tô ligado, que você é da maciota. Mas assim, só para dar um parêntese e dar uma alfinetada aqui também. Whitefield e Wesley começaram a carreira episcopal juntos, começaram a carreira ministerial juntos. Mas Sim. muito cedo, Whitefield descobriu o calvinismo e achou que o calvinismo estava mais correto do que o arminianismo que Wesley abraçava. Sabe o que eles fizeram a partir de então, Tiaguinho? Eles passaram a se odiar, a brigar na rede social. O Whitefield criou um perfil zoando o Wesley criou um perfil zoando o Whitefield, os dois se separaram e abriram igrejas diferentes. Não. O Wesley da zoeira, o Whitefield da zoeira. Eles, discordando a respeito de um aspecto doutrinário relevante, continuaram se amando, se respeitando, se admirando, pregando juntos, um chamando o outro para pregar. O Wesley pregou no velório de Whitefield, não sei se você sabia disso. O Wesley foi quem fez o culto fúnebre de Whitefield. E eles se exaltavam um ao outro, porque é assim que crentes fazem. Você contou a história dos morávios e falou sobre como foi o pacto de unidade que desencadeou todo um processo de revolução. E assim, Tiaguinho, foi quando os morávios assinaram um pacto de unidade que o Espírito Santo se derramou e o avivamento veio. Foi quando Wesley e Whitefield, um arminiano e um calvinista, passaram a agir juntos, que o grande despertamento da Inglaterra chegou com força e o país foi revolucionado e a escravidão foi abolida. Foi quando Charles Parham e William Seymour, um branco e um negro num processo de segregação americana, sentaram juntos numa sala de aula e desafiaram uma lei local para poder viver a unidade onde nem era permitido, que cena dos próximos episódios, você vai falar sobre isso depois, eu sei. Muito forte. É na unidade entre desiguais que o poder de Deus se manifesta. Eu estou imaginando o dia, Tiaguinho, em que um grupo de cristãos conservadores pentecostais, que nem eu, até o talo, radicais e fundamentalistas na sua escatologia, porque eu me considero fundamentalista na escatologia, eu acredito que Jesus vai voltar, acredito que isso é literal, acredito que Jesus vai vir arrebatar a igreja, acredito até em arrebatamento secreto, não me chamo de herege, mas acredito nessas coisas todas. Eu posso ser chamado de fundamentalista. Eu acredito num dia em que um grupo de cristãos como eu, Tiaguinho, vai servir café da manhã de graça no comício do PCdoB e do sindicato em São Paulo, porque a gente vai dizer, eu discordo de tudo que vocês estão fazendo, eu acho que vocês estão errados, mas eu tô aqui para servir vocês em amor e para dizer que errados ou não, vocês têm o meu amor, vocês podem fugir da minha companhia, mas não vão fugir das minhas orações, vocês podem dizer que não querem saber dos meus valores, mas vocês não têm como abrir mão das bênçãos que o meu Deus vai derramar sobre vocês. Eu oro pelo dia em que a gente vai fazer isso com um monte de comunista, com um monte de militante LGBT. Eu oro pelo dia em que a gente vai abraçá-los e dizer, eu te amo, sinceramente, no amor de Cristo, eu estou disposto a dar a minha vida pela sua. Eu estou aqui para lutar pela sua salvação, para dizer, como o nosso querido irmão Lázaro disse, no último culto em que ele pregou, ele disse, Senhor, se for para morrer alguém, que morra um crente, Senhor, que seja eu, porque ímpios não podem morrer antes de ouvir a palavra do evangelho pregada por nós, Senhor. Nós temos um compromisso com eles. É isso que eu quero ouvir, a gente amar o que a gente não concorda. Eu quero ouvir o dia, Tiaguinho, em que os militantes crentes progressistas, em que essa galera que levanta a bandeira de inclusivismo dentro do evangelho, essa bandeira radical, de que tem que acabar com o conservadorismo, o dia que essa galera vier para a conferência da Fiel, trabalhar voluntariamente para vender os livros de João Calvino, o dia que essa galera que não concorda nem um pouco com os conservadores presbiterianos, que não concorda nem um pouco com os conservadores moralistas, o dia que essa galera abraçar os puritanos e disser para eles, olha, eu acho que vocês exageram, que estão errados, mas eu amo vocês e estou aqui no amor de Cristo para dizer, eu estou aqui para aprender com você, ensinar você. É no dia que a gente se abraçar, no dia que esquerda e direita dentro da igreja se abraçarem, no dia em que diferentes arminianos e calvinistas se abraçarem. Nesse dia, eu creio sinceramente, Tiaguinho, que o tal do avivamento que ainda tarda virá com força. E a gente vai ver o Clube da Santidade se espalhando pelo meio da igreja, e a gente vai ver esses evangélicos do Brasil efetivamente influenciando um país, para que ele não seja mais conhecido como o país da corrupção, mas que ele seja de fato tocado pela santidade, e para que esse país, esse Brasil, que hoje é vergonha para o mundo, hoje só 8 países aceitam brasileiros porque acham que a gente está errado na forma como a gente está conduzindo a nossa crise, esse país que hoje é a vergonha das nações, se torne um tição arrancado do fogo, para incendiar o mundo com o poder do evangelho. Eu oro por esse dia.
Glória a Deus, meu amigo. Gente, tem um dado aqui que eu quero citar sobre o Wesley. Eu separei aqui, é uma estimativa, tá? E eu vou ler aqui para vocês. Ó, calcula-se que em 50 anos o Wesley tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado 400 mil sermões, com a média de 800 Nossa. sermões por ano. Como assim, Tiago? O ano tem 365 dias. É isso mesmo, 800 sermões por ano. E ele, assim, no momento da sua morte, ele deixou um legado de 300 pregadores itinerantes e 1.000 pregadores locais. Uma outra lição muito preciosa, que a biografia de Wesley nos traz, é o seguinte: quando eu abro uma caixinha de pergunta lá no Instagram, aí eu coloco o tema lá, né, chamado, propósito, identidade, eu recebo muita gente, é muito frequente a seguinte questão: tenho o chamado de Deus, mas a minha liderança não reconhece, mas a minha liderança não aceita, mas não recebo uma oportunidade na igreja. Talvez a melhor coisa que possa ter acontecido com Wesley foi Deus frustrar os planos ministeriais de Wesley. Perfeito. Porque o Wesley, ele tinha um roteiro de carreira ministerial. E muitas vezes nós, como cristãos, somos muito levados a pensar numa carreira ministerial como um símbolo de sucesso. Quando é que Deus me usa? Quando eu tenho um microfone e canto. Quando é que Deus me usa? Quando eu tenho uma oportunidade para pregar no culto online. Não, não. O mundo é minha paróquia. Deus, ele te dá 24 horas de oportunidade. O seu vizinho, ele faz parte dos confins da terra. A sua rua faz parte dos confins da terra. A sua padaria que você compra pão todo dia, a farmácia que você vai, aquilo ali está também escrito nos confins da terra. Então, gente, não fica restrito a um pensamento estereotipado de carreira ministerial. Não fica esperando uma oportunidade da igreja. E, claro, a gente tem todo o zelo e cuidado para falar disso aqui. Eu ressalto o que Silas falou. Não é questão de, eu concordo com minha liderança ou discordo. Esquece isso. Isso é pensamento de menino. Lembra que a gente falou que aqui é raiz, não é Nutella? Esquece esse pensamento. O que você precisa entender é que há uma gama de oportunidades, uma quantidade muito grande de lugares e pessoas que precisam ser alcançados, e você precisa entender que você é a mão de Deus para alcançar essas pessoas. Você é a mão de Deus para alcançar esses lugares. Tem um referido pregador, se eu esqueci agora quem foi, mas ele falou o seguinte, ele dando uma dica, né? Tem um vídeo dele assim de YouTube curto, ele falando assim, eu vejo muitos jovens, muitos meninos querendo ser os maiores pregadores da nação. E eu quero te falar uma coisa: você quer ser o maior pregador de um país? Vá para um país que ninguém fala de Jesus. Fica fácil, você já vai ser automaticamente o maior pregador daquele país. E é verdade, assim, ele está unindo ali o útil ao agradável, é verdade. Você quer ser um grande ganhador de alma, você tem que ir para um lugar que ninguém acredita em Jesus, querido. Quer ser o melhor jogador do time? Vai para o Bahia, pô. Vai para o time pequeno. Então, assim, gente, isso é muito precioso. É claro que a gente não consegue aqui, em 1h20, 1h30, falar toda a riqueza de detalhes da vida de Wesley, mas eu agradeço assim, a Silas por ter trazido informações, lições tão preciosas. E o nosso objetivo aqui, Silas, antes de terminar, rapidinho, nosso objetivo aqui não é trazer algo exaustivo, né? Não é concluir, mas é te inspirar a você falar, poxa, esse estudo me tocou, eu vou estudar mais sobre isso, eu vou ser inspirado sobre isso, eu vou buscar sobre isso. É você pegar traços da história desse cara e saber algo que está escrito na palavra, que sempre me chamou muita atenção desde pequeno, quando o Tiago escreve lá na sua carta, Elias era homem como nós, e Deus usou Elias, né? Você não pode achar que Deus tem assim, pessoas super especiais, os X-Men de Deus. Deus não tem X-Men. Deus tem corações que disseram sim para eles, que foram recíproco ao chamado deles e se tornaram instrumentos poderosos na mão do Senhor. Olha, Tiaguinho, os morávios passaram a bola para Wesley. Encontraram com ele lá no navio e passaram o bastão para Wesley. Wesley correu a corrida da fé. Você falou das pregações de Wesley. Wesley pregava às 5h30 da manhã, porque, segundo ele, era a hora que os trabalhadores podiam parar para ouvir enquanto tomavam café. Ele olhava onde é que tinha uma necessidade e ia lá levar a resposta a essa necessidade. E assim, está na hora da gente olhar onde é que tem necessidade ao nosso redor e começar a ser a resposta a essas necessidades. Pois bem, Wesley levou o evangelho a diversos lugares, de diversas formas. Você falou aí um número absurdo de sermões, de quilômetros percorridos, de pessoas alcançadas. Pois bem, quando já
no começo do século XX, uma faculdade de teologia norte-americana dos Estados Unidos estava fazendo uma preparação de seus ministros em formação. Um determinado professor, Tiaguinho, resolveu levar esse grupo para conhecer a história do avivamento britânico e conheceram a casa de John Wesley, a casa onde John Wesley cresceu. E ele era famoso pela sua disciplina cristã, pela forma como ele conduzia a rotina e os métodos. A gente já falou disso, especialmente na oração. Então, conta-se que na casa de John Wesley havia um marco em determinado lugar que era um desgaste no chão das marcas dos joelhos de Wesley, do lugar onde ele costumava orar e passar horas orando. E essa faculdade levou o grupo de alunos para visitar esse lugar, para conhecer esse ambiente que já era tipo um museu. E quando chegou a hora de ir embora, identificaram que um dos jovens não estava ali. Um dos jovens que estava ali conhecendo a casa não estava no ônibus. Aí foram atrás, foram procurar. O professor chegou até um dos quartos e viu num dos quartos um dos jovens ajoelhado com os joelhos sobre as marcas dos joelhos de Wesley. Esse jovem orava e chorava e dizia: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Esse jovem era Billy Graham, o homem que se tornou o maior evangelista do nosso século. O homem que a mais pessoas na história da humanidade pregou o evangelho genuíno de Cristo. Billy Graham foi o pastor que evangelizou vários presidentes, era o único líder espiritual que Bill Clinton ouvia, que George Bush ouvia. Eu não sei quem é o líder espiritual que os presidentes do Brasil ouvem. Eu nunca ouvi falar de um pastor, padre, pai de santo, médium. Eu nunca ouvi falar de um homem a quem os presidentes do Brasil mandem chamar quando estão em dúvida e se tranquem com ele numa sala durante 2, 3 horas e peçam oração a ele, como os presidentes dos Estados Unidos faziam com Billy Graham. E a quem interessar possa, em 2018, Billy Graham terminou a corrida, passou o bastão. E até onde eu saiba, tá vago. Então, quem quiser se juntar a mim para dizer faz de novo, quem tiver disposto a pôr os joelhos sobre os joelhos de Wesley, a pôr os joelhos sobre os joelhos de Billy, a pôr os joelhos sobre os joelhos de Abraão e dizer faz de novo, Senhor. O Senhor certamente está procurando alguém para ocupar o lugar que esses homens deixaram, porque a nuvem está grande. Então tem espaço para mais corredores aqui embaixo. Vamos junto. Glória a Deus, meu amigo, muito obrigado. A gente já vai encerrar aqui. A gente tem um costume, você que está aqui pela primeira vez, desde já deixa o like no vídeo, gente. Isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa um sininho que tem do lado do botão de inscrição, porque aí toda vez que sair um vídeo novo, você é notificado no seu celular. Vem para o nosso grupo Telegram e, claro, antes da gente terminar, tem aquele famoso print ou bumerangue da tela. Tira um print da tela, faz um bumerangue. Fazer até cara de bonito. Coloca. Aí fica difícil para mim, que eu não tenho oportunidade, não tenho possibilidade, né? Mas coloca no story do seu Instagram, marca lá a nossa igreja, marca o Silas. Como é que é o seu Instagram, Silas? Silas MS Lopes. Silas MS Lopes, segue lá o Silas também. Silas MS Lopes. Que é uma pessoa muito relevante, gente. Essa pequena gotinha, né? Que quem não conhecia passou a conhecer esse Silas aqui, sabe que é o dia todo isso aqui. Silas, ele é um mar de relevância, graças a Deus. E caminhar com você me afia muito, meu amigo. E aí eu queria te pedir para encerrar fazendo essa oração e esse comissionamento para nós, nesse sentido de que o Senhor faça de novo, de que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, de que o Senhor coloque em nós o senso de que essas coisas não ficaram no passado. É um desejo perene do coração de Deus levantar homens e mulheres para serem mãos do Pai, mãos dele, aqui nessa terra para alcançar os perdidos. Faz essa oração para a gente, meu amigo. Faço sim, claro. Senhor, tudo que te pedimos é que faças de novo, Senhor. Tudo que te pedimos, Senhor, é que toda essa conversa, toda essa história, todas essas informações sejam como sal na ponta da nossa língua e nos encha de sede. Que cada um saia daqui, Senhor, querendo saber mais da vida de Wesley, mas principalmente querendo saber mais da vida de quem é maior do que Wesley, daquele que estava por trás de cada um dos gestos bem feitos de Wesley, Senhor. Que cada um saia daqui querendo saber mais do Deus de Wesley. Que cada um saia daqui, Senhor, querendo ser a voz que vai levar a tua palavra, a tua mensagem, onde quer que a tua palavra e a tua mensagem devam chegar. Senhor, o mundo, minha opinião, é claro que os que vieram antes talvez pensassem diferentes, mas acho que o mundo nunca precisou tanto de ti, Senhor.
A gente nunca teve tão perdido. A gente nunca teve tão em trevas. Os dias nunca foram tão maus. Mas eu acredito, Senhor, que a plenitude do joio é concomitante à plenitude do trigo. Isso quer dizer que se o mal nunca foi tão mal, é hora do bem atingir o maior nível de bondade que ele jamais teve. Senhor, se os filhos das trevas andam prudentes ao extremo, levanta-nos como filhos da luz, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos, ó Pai eterno, uma porção suficiente para fazer frente aos males dos nossos dias. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos poder. Dá-nos santidade. Dá-nos coragem. Dá-nos, Senhor, como Wesley dizia que deveríamos estar. Que estejamos sempre prontos para morrer e para pregar. Que estejamos sempre prontos para morrer e para pregar. Que o Senhor seja, portanto, a vida em nós. E através de nós. E por meio de nós. Nós te pedimos, Senhor, toca aqueles que precisam ser avivados. Em nome de Jesus. Amém. Pera aí, meu amigo, que eu tô agitando aqui o nome, você deu amém aí na hora que meu microfone estava fechado. Mas, gente, bom ter vocês aqui. Semana que vem tem mais. Eu não posso, assim, precisar qual é o tema da semana que vem, porque a gente vai decidir direitinho. Só para não ficar uma... Mas eu já soube, Tiaguinho, promessa, né? antecipar aí para não ficar essa coisa de, tem que dar uma informação. Eu já soube que vai ser bom. Então fica aí o spoiler. Gente, fazer o seguinte, ó. A agenda desse homem é difícil. Como importa, a agenda desse homem é difícil. Então fazer o seguinte, se você gostou da participação de Silas aqui, você quer que ele volte, coloca nos comentários aí, me ajuda aí a pressionar esse homem. Cheio de neutrinos. Conosco aqui nos próximos episódios, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Tem algum recado, meu amigo? Jesus é bom e o diabo não presta. Para quem não sabia ainda, que fique informado. Então, glória a Deus. Gente, shalom no coração de vocês, uma boa noite. Vem para o nosso grupo do Telegram e semana que vem a gente está de volta nessa série sensacional. Shalom. Amém. No coração de vocês.